Hoje eu quero falar sobre arrependimento. Abra aí Salmos 51, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o teu espírito voluntário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi uma das últimas vezes que você experimentou uma mudança profunda pela confissão de um pecado? Você lembra a última vez que você realmente se arrependeu, foi a Jesus, orou, experimentou essa graça preciosa do perdão, porque simplesmente você foi verdadeiro em confessar um pecado e largar? Este salmo, ele fala de arrependimento. Davi, ele estava realmente arrependido aqui. O seu coração estava imprensado diante de Deus. Ele tinha cometido um adultério com Batseba. Ele tinha assassinado o marido desta mulher. Ele encobriu uma gravidez de todo mundo. E aí ele percebeu que as suas ações teve consequências muito sérias, feriram muitas pessoas, várias pessoas foram envolvidas nisso, e o tempo passou e está tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Por isso Deus olhou para ele, e porque ele se arrependeu, Deus o perdoou de uma forma miraculosa. Porque nenhum pecado é grande demais que Deus não possa perdoar. Nenhum erro, ele é tão terrível que Deus rejeite a nós. Por isso que o sentimento de quem peca muitas vezes é aquele de que eu nunca posso mais me aproximar de Deus, Deus não me quer mais, Deus não vai me receber mais, Deus não vai ouvir a minha oração, Deus está com raiva de mim. Irmãos, Deus não raciocina como nós, Deus, ele não age como nós. Ele pode e quer perdoar, mas embora ele nos perdoe, nem sempre apaga as consequências dos nossos pecados. Eles precisam ser vivenciados por nós, sim. A vida e a família de Davi nunca mais foi a mesma. Lamentavelmente, nunca mais. Os resultados daquilo que ele fez foi desastroso diante de Deus. E você pode ver lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 11, ele diz: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante este sol.
E no verso 12 ele diz: porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Davi, irmãos, ele ocultou esse erro seu por cerca de 1 ano. Ficou como se ninguém soubesse, estava tudo certo. Ele morreu, Urias morreu, peguei a viuvinha, trouxe para casa, ela engravidou, o filho é meu e está tudo bem. Não está tudo bem. Deus disse: não funciona assim não, Davi. O que você fez em oculto, eu vou fazer escancarado nos céus. O mal vai chegar. Veja que o texto diz: suscitarei na tua mesma casa. E foi dentro da sua casa mesmo que seu filho Absalão se levanta contra ele, se levanta contra o seu reino, toma as suas concubinas. Olha que terrível isso, irmãos. No 2 Samuel capítulo 16, versículo 22, ele diz que eles estenderam a tenda lá fora, no terraço do palácio. As concubinas do rei foram para lá e ele ficou com todas elas, entrou em todas elas. Olha que terrível foi isso aos olhos de todo Israel. Ele disse na palavra que dentro da tua casa tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos. E Davi nada pôde fazer diante daquilo que estava acontecendo na sua própria casa, dentro do palácio, que ele fugiu para não ter confronto com seu filho. Veja que essas palavras se cumpriram literalmente. Embora você pense que o pecado não traz uma consequência, mas ele atinge diretamente a sua própria casa, a sua família. São os primeiros a sofrer a consequência do erro tão desastroso que é feito. Absalão, ele se rebelou de uma forma absurda contra a autoridade do rei. E embora Davi tenha errado sim com Batseba, ele disse que, ele não falou: Batseba, eu pequei contra você. Não, você vê que no seu lamento aqui do Salmo 51, ele fala: eu pequei contra Deus. Ele tinha consciência que não foi simplesmente ficar com uma mulher, ele afrontou o Deus que ele servia há tanto tempo, com tanta fidelidade, com tanta honestidade. Queridos, temos que separar as coisas. No padrão deste mundo, 2 pessoas adultas que têm relacionamento sexual permissivo por eles mesmos, eles acham que isso é aceitável, que não tem problema nenhum. Eu sou dona do meu corpo, né? E acho que as pessoas não serão prejudicadas, mas esse é o padrão do mundo. O padrão de Deus não funciona assim. Sexo extraconjugal ou entre solteiros é pecado, e o salário do pecado, Romanos 6,23 diz que é a morte. É morte em todos os níveis da sua história de vida. Veja que Davi pecou, um homem foi assassinado, um bebê morreu. Querido, todo pecado, ele machuca, ele fere, ele mata, ele ofende a Deus. É terrível quando nós não pensamos nas consequências das nossas atitudes erradas, porque todo tipo de pecado é como uma rebelião contra Deus. E Deus, ele está olhando para cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Nós nascemos com o jugo da morte. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele fala da inimizade da semente da mulher com a serpente. Que inimizade é essa que ele está falando? Eu nunca vi isso, porque a semente pertence ao homem, ao macho, e é semeado numa mulher, numa terra fértil chamada mulher. Então, se a mulher não tem semente, como o texto fala da semente da mulher? Ora, a semente da mulher vai ser inimiga da serpente. Então, se a mulher não tem semente, ela recebe a semente. Porque o texto se refere a esse nível de comentário? Porque Jesus, ele não é fruto de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Jesus foi uma semente que veio do Espírito Santo sobre Maria. Em Lucas capítulo 1, 35, ele diz: descerá sobre ti, aleluias, o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Olha que fantástico isso.
pelo que também o santo que há de nascer em ti será chamado Filho de Deus. Diga aleluias. Jesus é o único que não nasceu sobre o poder, sobre o domínio da morte, e isso abre nossos céus, irmãos, abre a nossa visão, porque a morte não tinha poder nenhum sobre Jesus desde quando ele nasceu, porque ele não veio de uma semente do homem que veio a maldição da morte. Por isso que podiam matar Jesus, ele ia ressuscitar. Pode matar, ele vai ressuscitar. Pode matar, ele vai ressuscitar, porque a morte não tem poder sobre a vida dele. Ele não nasceu debaixo de um jugo de morte. Diga aleluia, igreja. Por isso que Davi, ele deveria, pela lei que Deus deu para Moisés, lá em Deuteronômio, Davi deveria ser morto. O pecado que ele cometeu era de morte. O que diz a lei? Deuteronômio 22:22, quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Olha isso, irmãos. E aí eu pergunto, por que Davi não morreu? Se a lei mandava que matasse os dois, estava pecando, estava adulterando, morre os dois, porque vamos extirpar o mal sobre Israel. Ah, como seria bom se essa lei vingasse hoje, né? Acho que pensaria 2 vezes antes de errar. Porque, irmãos, Deus não matou Davi, porque ele se arrependeu. Salmo 51 descreve essa confissão de súplica e perdão na alma de Davi. No verso 1 e 2, abra sua Bíblia no Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi está falando o que, irmãos? Da sua iniquidade. Iniquidade é uma corrupção interna, porque é consciente o pecado que está reincidente na vida de algumas pessoas. Por isso que ele clama: apaga as minhas transgressões. Davi assume, irmão, a responsabilidade pelo seu pecado. Ele não culpou a mulher, ele não culpou o que o povo está falando, ele não culpou o líder, ele não culpou ninguém. Ele assumiu 100% a responsabilidade dos seus próprios erros. A tendência hoje é sempre achar que o outro é o culpado. Foi o outro que me induziu, foi o outro que falou de mim, foi o outro que aconteceu. Não! Quem pecou fomos nós, e temos que assumir os nossos próprios erros diante de Deus. Ele foi verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Poucos de nós sabem realmente o que é ter convicção de pecado. Poucos de nós apenas têm consciência da gravidade do seu erro, acham que é uma coisa banal, apenas ficam meio perturbados, ficam meio chateadinhos, ficam meio opressos, mas a consciência de arrependimento não vem. É lamentável. Essa convicção de pecado, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Se ele não tem acesso, se ele não age no nosso coração, como ele vai trazer convicções dentro de nós? Como ele vai fazer acontecer algo novo na nossa vida? Então, o Espírito Santo, ele começa a fazer algo tão tremendo, que ele faz com que você deixe todos os argumentos, deixe todos e assuma: foi eu que errei, eu pequei. Ele diz: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Olha isso no verso 4. O coração dele assumindo 100% o seu próprio erro. Queridos, quem ora assim, ele sabe com consciência que Deus não ousaria perdoar por perdoar. Tá bom, meu filho, tá tudo certo. Tá bom, tá perdoado. Não, Deus não age assim, irmãos. Deus perdoou, mas isso custou um profundo sofrimento com a morte de Cristo.
Deus perdoou, mas Deus dispôs de uma única base para esse perdão, que se chama a cruz do Senhor Jesus. A única base para Deus relevar, ou deixar passar, ou reconstruir a nossa história, foi quando Ele olha para aquela cruz. Ele diz: meu filho pagou o preço, e por causa dele eu vou liberar você. Isso é tremendo quando você entende que não é por nós, é por alguém que já pagou um preço, e a gente ignora porque o pecado parece muito melhor, o pecado é mais prazeroso, o momento está bom, vamos aproveitar, não tem ninguém aqui, ninguém está vendo. Que covardia é essa com você mesmo? Ignorar o amor de Jesus. O verso 10, o coração de Davi estava tão compungido, que ele diz para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que o seu coração não poderia ser regenerado por si só, ele não poderia ser maquiado por si só. Essa palavra cria aqui, irmãos, é a mesma usada em Gênesis 1:1, porque foi restrita a Deus quando Ele começou a criar coisas do nada. Não existia, e Ele disse: haja luz, e foi criando, e foi criando, e foi fazendo. Davi estava aqui dizendo: Senhor, cria em mim, porque ele estava pedindo: eu não quero uma maquiagem, eu não quero ir para funelagem, para arrumar lataria, não, Senhor, eu quero que o Senhor vá mais profundo, me dê um novo coração. Cria em mim um novo coração, faz tudo de novo, sabendo, irmãos, que precisava ser trabalhado pelo Senhor, para ser reconstruído ou criado outra vez. Olha aqui o verso 10 a 12, quando ele fala sobre criar esse coração puro, ele diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. O que Davi estava dizendo? Que seu arrependimento era genuíno. Eu não estava fingindo Deus. Era como se Davi estivesse ali mostrando para Deus a sua rendição total diante da realidade que ele enxergava dentro de si mesmo. Escute isso, irmãos: as tragédias das nossas vidas, elas transformam em vitórias. Deus, Ele não vai nos querer lá na sarjeta, acabado, jogado fora. Ele vai criar um novo, porque Ele tem vida de vitória para dar para mim e para você. Ele tem planos para mim e para você. Ele tem projetos, e por causa de um engano, por causa de um pecado, você não pode ficar fora do projeto. Então Ele decide: eu vou criar de novo um novo homem, um homem segundo o meu coração, porque você vai cumprir o meu projeto nessa terra. Queridos, e Ele fez isso com Davi. Davi nunca foi um soldado de Israel, mas Deus o tornou um general. Davi nunca foi um escudeiro de Israel, mas ele se tornou rei de Israel. Veja como Deus tirou da tragédia e colocou no lugar de triunfo, num lugar de vitória. Ninguém, irmãos, ninguém tem poder de impedir grandes coisas de Deus na sua vida. Ninguém, o diabo pode fazer o que ele quiser, mas Deus é Deus para transformar nossos fracassos e tragédias em grandes vitórias. Por isso que existe algo em você que é muito maior do que você mesmo. Diga aleluia. Os livramentos que vêm na nossa vida, irmãos, é pelo que Deus colocou dentro de nós, o Espírito Santo. Diga aleluia. Ele está dentro de nós para que nos dê alerta. Não caia nessa, não se iluda, não perca esse tempo com isso. Ele está todo o tempo nos advertindo. Sabe de uma coisa, irmãos? Davi era um garoto desconhecido, estava lá atrás do curral, ninguém sabia quem era esse moço até então. Como foi que isso aconteceu? O seu nome só foi projetado depois que ele matou Golias. Até então ninguém sabia quem era esse moço, e não só Israel, mas o mundo passou a conhecê-lo, e até hoje nós falamos desse garoto que Deus tirou lá de onde ninguém nem sabia, o improvável. Isso quer dizer, irmãos, que o nome do teu triunfo, ele vai na tua frente.
Aquilo que Deus tem para fazer, que te dá uma vitória tão tremenda, vai à tua frente. Golias foi o grande troféu de Davi. Qual vai ser o teu grande troféu? Aquilo que você está realizando diante de Deus é que vai projetar o teu nome. A sociedade diz: projeta teu nome, seja influência, paga lá essas coisas de marketing, tarará, esqueça isso. Seja uma pessoa de vitória na presença de Deus, e todo o reflexo vai vir em função daquela transformação que Ele fez em nossas vidas. Por causa das vitórias é que nós vamos ser conhecidos quem realmente nós somos. Não é pelos fracassos. Você pode ver quando uma pessoa Deus está usando, está abençoando, as pessoas começam a falar dele porque está vendo o resultado na vida daquela pessoa, sim ou não? Se não está acontecendo nada, ele está no anonimato. Mas Deus está curando, olha, Deus está usando fulano, Deus está fazendo isso com ciclano, com beltrano. Ah, tá, então vamos lá, né? Davi, queridos, ele se projetou pelo que Deus fez na vida dele. Ele se tornou rei. Qual era a missão do rei naquela época? Era ir para as guerras. E Davi, irmãos, ele esqueceu qual era a sua maior missão. E eu te pergunto, qual é a sua maior missão? Não terceirize a sua missão. Ele terceirizou a sua missão de ir para a guerra. Ele decidiu ficar no palácio. E quando ele decidiu ficar ali no palácio, ele mandou alguém no seu lugar, e ali foi o seu erro. Ele se distraiu com outras coisas, ele começou a olhar para o quintal dos vizinhos. Ei, o que Deus tem que fazer na sua vida não é igual do que Ele está fazendo no vizinho. Pode ter muitos pastores ungidos, abençoados, cheios do Espírito, que faz e acontece, mas o que Deus vai fazer na tua vida não é igual ao que fez com ele. Deus tem um ministério para cada um. Pare de olhar para o quintal do vizinho. Cuida da tua horta, cuida da tua célula, cuida dos discípulos que você tem, mas não quer cuidar da célula, mas quer um palco, quer um altar, quer luzes, quer câmeras. Esqueça, querido, nós precisamos voltar às nossas raízes. Voltar às nossas raízes. O arrependimento de Davi só veio depois que ele recebeu um confronto do profeta. Ele jogou duro, 1 ano depois praticamente, porque depois que Davi ficou com Batseba, ele ficou no palácio. Batseba manda o recado que está grávida, ele manda buscar Urias não vai, a guerra continua, ele mata Urias, tem 9 meses de gravidez, Deus mata aquela criança. Então foi cerca de 1 ano que ficou rolando esse pecado escondido. 1 ano, e ele nunca tinha confessado. E quando o profeta chega para falar com ele, irmãos, traz a memória: você sabe de onde eu te tirei? Você não tinha nada, eu te dei 1000 mulheres, eu te dei poder, eu te dei o reino. Querido, nunca se esqueça de onde o Senhor te tirou. Ele pode te prosperar, você pode enriquecer, você pode crescer ministerialmente, você pode ter muitos discípulos, mas nunca se esqueça de onde Ele te tirou. Mantenha o pé no chão, simples, humilde, sabendo que tudo que Deus faz é Ele em nós e não é nada nosso, é Ele em nós. Por isso que no versículo 12, ele extremamente arrependido, ele diz: torna-me a dar a alegria da tua salvação, traz de volta aquilo que eu perdi, o prazer de estar na tua presença, traz de volta a alegria de ganhar almas, traz de volta a alegria de cuidar de vidas, traz de volta o prazer de orar pelas pessoas, de pegar o pobre, o necessitado, a viúva, o estrangeiro, de estender a mão sobre eles. Traz de volta, Senhor, e sustém-me em um espírito voluntário. Eu não quero ir porque estão me mandando, eu não quero ir por medo, eu quero voluntariamente te servir de todo o meu coração. Irmãos, como Deus está anelando isso. O povo só vai no ferrão hoje, para ir para a igreja tem que ficar chamando, para ir para a célula, acorda, não é tempo mais disso.
Nós tiramos toda e qualquer opressão sobre vocês de tomar decisões acerca de buscar a Deus. A responsabilidade agora é 100% sua, não é do líder de célula, não é do coordenador, nem do supervisor e nem minha. Todos são indesculpáveis diante de Deus. Você vai buscar se você realmente quiser, não é no dia difícil não. E presta atenção que o tempo está se esgotando. A responsabilidade de buscar Deus é 100% nossa, é pessoal. Por isso que o perdão, irmãos, ele restitui a alegria da salvação, tira o peso, tira o fardo, porque pecado confessado é pecado perdoado. Mas porque vai ocultar tanto tempo escondendo o pecado? Davi ficou 1 ano, e ele disse no Salmos 32, enquanto ocultei o pecado, envelheceram os meus ossos. Ele não sabia porque ele estava definhando, mas não tinha Samuel, mas tinha um Natan para dizer: você é este homem que tinha muitas ovelhas e foi buscar a única do vizinho. Como assim? Queridos, o perdão sobre Davi veio, mas veio depois de um profundo arrependimento. Eu não sei se você já sentiu isso, de estar estagnado na sua fé, como se estivesse só seguindo uma rotina. É o que me parece. Parou de crescer, parou de buscar Deus, parou tudo, e só faz a rotina de ir para a igreja, ir para a célula, e não estou pecando não. Isso se chama religiosidade. Saia dessa vida. Você não vai ver a face do Senhor dessa forma. O pecado, ele se levanta e ele coloca uma barreira entre você e Deus. Tem pessoas, irmãos, que têm coragem de me dizer que está com raiva de Deus. Eu fico com raiva dela. Porque, caramba, como é que vai ficar bem dizer para mim, o homem que eu amo, o Senhor da minha vida, que me supre em tudo, vem dizer que está com raiva dele? Que vida é essa? Como pode ter raiva de quem supre, cuida, guarda, conforta, sustenta, traz provisões? É a cegueira, irmãos. O diabo cega o nosso entendimento para não ver a face do nosso Deus. Por isso que Davi, ele se sentiu assim, mas ele não ficou no mesmo estado. Davi sabia da gravidade do seu erro pelo nível de intimidade que ele tinha com os céus, e os céus fechou. Irmãos, Deus não opera num clima como esse. Toda atitude de confessar é para mudar o nosso futuro. Que atitude você toma para sair da escravidão das drogas, sair da escravidão de jogos? Pelo amor de Jesus, saia dessa escravidão do inferno. E agora até o governo federal vai legalizar esses jogos pela Caixa Econômica Federal. Isso é insano o que nós estamos vivendo. Saia dessa vida, essa não é uma vida para você, crente. Deus não vai te enriquecer com isso. Pelo contrário, quantos estão empobrecendo a cada dia por conta de jogos, de tigrinho, de betes? Meu irmão, a sua fidelidade vai gerar prosperidade na sua vida. Não vem de outra forma, é trabalho. E nós precisamos ser fiéis a Deus nisso. Por isso que temos que tomar uma atitude: Senhor, me ajude. Eu não quero ser escravo das drogas, eu não quero ser escravo de jogos, eu não quero ser escravo de pornografia. Quantas pessoas escravos de pornografia, já não quer mais nem ter o relacionamento conjugal, porque está tão viciado. Irmãos, isso é loucura, isso é loucura. Deus hoje quer gerar arrependimento na sua igreja, enquanto é tempo, irmãos. Volta, faz como Davi: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Nosso coração pode estar corrompido, irmãos, a linha está interceptada. Quantas pessoas oram aí porque Deus te escuta, Deus quer ouvir todos, Deus quer ouvir todos.
mas o nosso pecado separa-nos de Deus. E hoje Ele nos chama para um nível de arrependimento, para que nós possamos ser essas pessoas que vamos transformar a realidade da nossa nação. Enquanto a igreja está tão corrompida, tão cheia de pecados, Deus nada pode fazer.